Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Doutor Adriano, tudo bem? Tudo bem? Tá dando para me ouvir perfeitamente, doutora Riva? Perfeitamente. Então, tá Te bom. ouço bem. Tá me ouvindo direitinho? Sim, tá ótimo. Ótimo. Doutor Adriano Romero, antes de mais nada, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nessa manhã de sexta-feira, compartilhando conhecimento. Para nós do Café com Segurança, é sempre uma alegria e honra ter um participante, né, com tanto conhecimento, tão gabaritado como o senhor. Então, pessoal, vocês que já estão por aqui, eu peço que já mandem esse aviãozinho para demais pessoas. Vamos compartilhar, fazer com que essa live chegue a demais profissionais, a demais pessoas que estão precisando. Se o senhor quiser fazer isso também, doutor Romero, fique à vontade. Estou fazendo. Ok, isso é muito bom. Doutor Romero, o projeto Café com Segurança, ele tem o objetivo de transmitir o conhecimento. Toda semana nós temos um convidado aqui para falar de um tema, né, voltado à higiene ocupacional, à segurança do trabalho, à ergonomia, né, do ambiente laboral como um todo. Então, nós estávamos carentes, digamos assim, de um profissional da sua categoria, né? Então, assim, hoje essa live promete porque, assim, esse é um assunto, né, que é interessante tanto para nós profissionais da área da segurança do trabalho, quanto para os empresários que também nos acompanham, né, quanto para empreendedores no geral, né, porque esse assunto ele não diz respeito somente à segurança, para o profissional de segurança do trabalho, é também para quem empreende, né, ter ciência do que precisa fazer, por que a importância, né, de cada documento, o que esse documento vai favorecer para o empresário, né? Então, de uma maneira geral, essa live é interessante para todas as pessoas. É verdade. Sim. Desculpa te interromper. Não, imagina. Nós vamos falar sobre questão da ordem do dia mesmo, porque tudo aquilo que o empresário, o empregador e também os trabalhadores, porque quando se fala em ambiente do trabalho, a gente não está falando só na pessoa que investe, a gente está falando também naquele que faz parte de todo esse mecanismo que no final das contas vai gerar no bem que vai ser vendido, que vai gerar lucro e vai gerar riqueza, não só para o Estado, mas para aquele que produz, que é o trabalhador. Então, e esse assunto, ele passa necessariamente pelas mãos do engenheiro do trabalho. Não há como a gente falar em segurança e medicina do trabalho se a gente não tiver este profissional junto, orientando sobre o ponto de vista técnico as pessoas, porque a gente está falando em investimento. Então, aqui já vai, né? Eu costumo, inclusive em audiência, dizer que eu não sou João Batista, não, acho que não tenho vocação para isso, mas eu dou uns gritos, não que eu grite, tá? Isso, na verdade, é um eufemismo e, na verdade, é uma metáfora. Sim. Mas eu grito no deserto. E aqui já vai o meu primeiro grito no deserto, né? Numa manhã de sexta-feira, a pessoa que empreende tomar consciência de que segurança do trabalho é investimento, já começou bem. Agora, se a pessoa vê isso apenas como gasto, então ouçam, Alices, isso que eu vou dizer, invocando aquele livro Alice no País das Maravilhas. O mundo está em chamas, meus filhos. Acordem, porque não é gasto, é investimento. Vai ficar mais caro depois. É verdade. Doutor Romero, então assim, já deu para a gente perceber que hoje o assunto vai ser bem interessante.
Então, antes da gente, né, entrar mesmo no tema, eu gostaria que o senhor se apresentasse, a casa é sua, fale para nós quem é o Dr. Romero, quem é essa pessoa que se dispôs a estar aqui nessa manhã do Café com Segurança, transmitindo conhecimento. Eu sou juiz do trabalho, titular aqui da Vara do Trabalho de Juína, no Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Mato Grosso. Sou mestrando em função social pela FADISC de São Paulo, pesquisador vinculado à Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Adoro estudar, adoro o que faço, entendo isso como uma grande missão da minha vida, mas não nasci juiz, ok? Carreguei muita, mas muita carroça. Trabalhei durante 10 anos num banco, cheguei a trabalhar na diretoria de um banco, então conheço bem essa visão. Tenho formação em administração, então conheço bem essas preocupações do empresariado. Fui 15 anos oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Entrei em muita casa, vi pessoas desesperadas por conta de dívidas. Tirei muito marido de casa, muita mulher também de casa, na época em que a Lei Maria da Penha era utilizada contra a mulher. E depois de oficial de justiça, passei no concurso e cá estou no estado de Mato Grosso, onde me apaixonei há quase 8 anos. Uau, muito bom. Muito bom, muito bom. Então, assim, tem uma grande experiência para estar compartilhando aqui, né? Não só nesse âmbito específico que a gente escolheu falar hoje. Então, assim, o senhor tem uma boa vivência. Isso é muito bom, porque conhecimento e experiência juntos é a casadinha perfeita, né, doutor? Verdade. Com certeza. Então, vamos lá, né, a nossa primeira pergunta. Porque, assim, doutor, a nossa ideia é um café rápido, né? Entregar o conteúdo proposto. Porque, assim, 8 horas da manhã, todos já vão ter compromisso, inclusive o senhor, né? Então, assim, a ideia é a gente entregar esses pontos, esclarecer. Então, assim, a ideia também é a gente deixar a live salva, porém, são coisas que fogem do nosso controle. Já tivemos lives aqui que, ao encerrar, o Instagram nos derrubou e não pôde ficar salva. Então, você que está aqui ao vivo, aproveite, porque talvez esse seja um momento único, né, de estar recebendo esse conhecimento, né, de estar se capacitando cada vez mais. Então, doutor, a primeira coisa que eu te peço nessa manhã é, faça uma contextualização para a gente sobre o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio do atual estado da técnica e o princípio poluidor. O que é isso? Né? Para que isso serve? Como é que a gente deve enxergar isso como profissional? O que o empresário, né, o empregador como todo, precisa ter ciência disso? O próprio empregado também, né? O que o senhor traz nessa manhã sobre esses princípios? Então, vejam bem, a gente tem que partir da premissa de que, infelizmente, o que eu tenho visto ao longo desse tempo profissional é que a maior parte dos empresários tem a noção de que, quando a gente fala em medicina e segurança do trabalho, a gente está falando necessariamente em fornecer EPI. Ou a gente fornece equipamento de proteção individual, ou a gente fornece equipamento de proteção coletiva, ou a gente fornece os dois e acabou. Não é isso. Então, essas perguntas que a doutora Isabela fez, elas são de extrema importância, e esse assunto é extremamente importante, porque isso não é verdade. A medicina e segurança do trabalho não se limita a isso. Para começar, e aqui já vai o meu segundo grito do dia dessa manhã, no deserto, não basta só fornecer EPI ou equipamento de proteção coletivo. Não basta. Eu me lembro uma vez de estar voltando de avião, de uma prova de concurso, e não sei por que cargas d'água, um fazendeiro olhou para mim e falou: você é advogado, né? Eu falei: pronto. Já, o cara tem uma bolinha de cristal. Aí ele falou: pois é, rapaz, tudo uma preocupação. Eu falei assim: pois é, o meu capataz sofreu um acidente. Eu falei: não brinca. Falei: rapaz, forneci todos os equipamentos de proteção para ele sofreu um acidente. Aí ele falou: pois é, agora ele fica me cobrando. Aí eu só fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei: e quem é que fiscalizava o trabalho? Aí ele olhou para mim e falou assim: mas eu tenho que fiscalizar ainda? Não basta eu fornecer
os negócios. Então, gente, não basta só entregar. Tem que fiscalizar. Aqui já vai o primeiro toque para que todos saibam que não é só isso. Mas a medicina de segurança do trabalho, ela é, na verdade, a gente chama de pequeno sistema normativo, como é o sistema normativo da área de consumerista, do Código Consumidor. É um conjunto de normas. Normas que estão na Constituição, normas que estão em tratados internacionais, normas que estão em portarias, normas que estão em decretos, e vamos combinar que portarias, engenheiro conhece bastante, tem que conhecer. Só que não é só isso. Dentre essas normas, dentre essas regras, nós temos princípios. E não estamos aqui, até por conta do tempo, não tem como a gente chegar agora e falar assim, princípio não é norma. Não, a gente tem que partir do pressuposto, que inclusive o STF já fixou que o princípio é norma e tem que ser cumprido, ok? Então vejam só, por que cargas d'água esse tal de princípio de precaução? Vamos começar pela prevenção primeiro. Prevenção e precaução parecem diferentes, vocês vão ver que não é bem assim. Mas por que cargas esse princípio é tão importante da prevenção? Esse princípio, gente, ele surgiu na Convenção de Estocolmo em 1972. Gente, nessa época, a doutora Iva não era viva. Em 72, muita gente que está escutando a gente não era nem estrelinha. Vocês estavam lá no coração de Deus, porque acreditam em Deus. Mas surgiu essa bendita dessa declaração que mudou o mundo. Porque passou a impor no ordenamento jurídico internacional, e acreditem, essas regras entram no nosso ordenamento como a gente chama de normas de status de supralegalidade. Ele não é nem Constituição, não é nem lei que vem do Congresso, ela está nesse meio. Portanto, ela é um pouco mais forte do que as leis que o nosso Congresso faz. E olha, eu estou falando desse jeito, existem outras espécies de tratados internacionais que entram como se Constituição fosse, mas não é o caso. Então vamos lá. É uma norma que, esse princípio surge com essa declaração e impõe ao Estado e ao particular o dever de impedir sinistros, acidente do trabalho, doenças do trabalho, por intermédios de meios preventivos. Meios preventivos que tenham certeza científica. Então, meu povo, aqui não existe negacionismo. Não há como alguém virar e falar assim, não, mas se eu usar um protetor auricular, não vai adiantar. Não existe. Porque a ciência já comprovou que a utilização de um protetor auricular pode sim diminuir a exposição do trabalhador a esse agente físico. Não, eu não acredito que aquela luva de creme que passa na mão vai proteger o mecânico. Não adianta dizer isso, que a ciência já comprovou. Então, gente, prevenção está relacionada com certeza científica, está pautada na ciência. Meu povo, se a ciência já se fixou que usar máscara, que passar gel na mão, que lavar as mãos várias vezes, contribuem para a não disseminação da Covid-19, não adianta gritar, espernear, falar que o juiz é o demônio, que doutora Iva é a capeta. Não adianta. É ciência. Então, o meu terceiro grito para todos que nos ouvem e vão nos ouvir: se vocês não estão cumprindo
regras que vêm de portarias, inclusive das secretarias, das várias secretarias de saúde, que recomendam máscara, gel, etc. É necessário ficar preocupado. Por que é necessário ficar preocupado? Porque nós vamos estar descumprindo aquilo que a ciência estabeleceu, descumprindo, por consequência, esse princípio que devemos observar, e mais, essa omissão vai estar colocando o trabalhador numa situação de enorme risco desproporcional em comparação com outros trabalhadores. Aqui está o perigo. Gente, por isso que é investimento. Investimento em segurança. Parem para pensar numa pessoa que atende balcão. Então vamos lá. Uma pessoa que atende balcão, uma coisa assim. Chega o engenheiro do trabalho lá. Olha como é impactante. O engenheiro do trabalho foi chamado para constatar quais são as condições de trabalho da pessoa. Primeira coisa que ele tem que olhar não é simplesmente. Agora eu estou falando de um engenheiro do trabalho que foi chamado por um magistrado para fazer uma perícia para verificar, por exemplo, questões ergonômicas, inclusive se a pessoa está exposta às condições que tornam aquele trabalho insalubre, perigoso, etc. Chegou lá, não viu que o cara está com máscara? Qual é o dever desse profissional? Uai, escreveu o que ele viu, tem que botar no papel, pô. Ah, mas isso não está na norma regulamentadora. Mas quem disse que o mundo do trabalho se resume só a normas regulamentadoras? E quem disse que esses decretos não fazem parte? Então, aí começa o boom e o impacto para todos aqueles que nos ouvem. Então, a questão realmente... E ela é tão importante que... Eu não sei se... Eu acredito que todos já tenham tomado ciência que houve uma atualização das normas regulamentadoras. O PPRA, que é aquele Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele foi substituído pelo Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, e este PGR tem uma importância enorme para fazer o PCMSO, que é o Programa do Controle Médico de Saúde Ocupacional. Vocês conseguem ver o papel importante dos engenheiros do trabalho? Meus filhos, todo o programa médico vai estar pautado naquilo que vocês vão enxergar. Então, quando vocês forem chamados por um particular para analisar a situação e fazer esse programa de gerenciamento de risco do PGR, não basta só olhar para as normas regulamentadoras como se isso fosse somente o que existe. Estamos em pandemia. Isso compete a vocês também. É óbvio que a gente sabe que nem tudo que a gente fala, né, é seguido. Mas, viu que está no... Não acontece no Brasil. Mas vamos que você chega no lugar e a pessoa está com um negócio no queixo em vez de estar aqui. Foi chamado pelo empresário. Vai fazer o seu trabalho, se você está sendo pago, alerta. Fala, criatura, sim, vai dar problema. Mas vamos lá, senão a gente não consegue conversar. O tempo, né, corre. Não, é verdade. Agora, por que é? Ah, e doutora Iva, se a senhora quiser me interromper, pode. Não, eu estou aprendendo, doutor. Essa live, ela é transmissão do conhecimento, inclusive para mim. Quando o senhor sugeriu o tema, porque, gente, o convidado sugere o tema. E quando ele sugeriu, eu falei, nossa, como eu quero aprender sobre isso, como eu quero falar sobre isso com maestria. Porque a gente, doutor, precisa saber disso. Porque como é que a gente vai chegar para um empresário, numa consultoria, dizer o quê? Então, esses conhecimentos são de fundamental importância para nós profissionais, né? Não só para o engenheiro, como para o técnico de segurança, né? O empresário que está aqui nos assistindo, quando um profissional chegar falando coisas que divergem desse conteúdo aqui, vai saber, ó, esse profissional não está tão preparado assim. Então, assim, esse conteúdo que o senhor está falando é de suma importância, por isso que eu estou calada, porque eu estou também aprendendo.
E veja, Por favor, doutor, pode continuar. o princípio imagina, esse princípio que a gente está falando, que é o princípio da prevenção, de extrema importância, ele é como se fosse um princípio mestre, mas junto com ele vem o da precaução. Se a gente pegar e for olhar no dicionário, é bem capaz de a gente achar que são sinônimos. Mas no mundo do direito não são. Por que não são? Porque o princípio da precaução não está fundado na certeza científica absoluta. Aqui vem a diferença. Uma das. Enquanto o princípio da prevenção foi criado em 72, lá em Estocolmo, olha que engraçado. Esse princípio da precaução, ele foi criado no Brasil. Ele surge no Rio, numa reunião que nós tivemos no Rio de Janeiro, em 92. Deixa eu só confirmar aqui, mas está o melhor juízo foi em 92. Isso mesmo. Esse princípio, gente, o que fala esse princípio da precaução? Ele está fundado nesse tratado, que tem vários pressupostos lá escritos que foram identificados como princípios. E no princípio de número 15, me permitam ler, eu não gosto muito de ler cada vez, mas é extremamente interessante a gente ver como é que eles escreveram. Eles escreveram assim, ó. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Sabe o que eles quiseram dizer com isso que eu acabei de ler? Quiseram dizer o seguinte: não adianta o empregador, o empresário, conversar assim com o engenheiro do trabalho. Olha só, o meu filho, olha só, tá difícil, o mundo tá vivendo uma pandemia, tá uma desgraçaiada só. Olha, vê o que você consegue escrever aí, o menos é mais. Então escreve menos, porque eu não posso gastar. Então não me vê, olha só, não me venha com essa história de que eu tenho que colocar plaquinha de acrílico, porque não tem como dar onde tirar isso. Já começou mal. Então, porque, parem para pensar, eu sei que ninguém, eu não estou dizendo que os engenheiros do trabalho, e muito menos que as pessoas que nos ouvem, tem que ser São Francisco de Assis. Não é isso. Mas, às vezes, a gente faz umas coisas por dinheiro e ainda assim embaixo. Então, a gente não pode esquecer que, diferentemente de outras profissões, cujos erros desaparecem com a morte, nós que assinamos, fica lá registrado. Então, ouçam, porque a precaução não vai estar pautada na certeza científica, mas ela vai estar pautada numa situação que você está vendo que é de risco extremo de causar um prejuízo enorme, e você não pode invocar a ausência dessa certeza para não fazer aquilo que é possível fazer. Então, se você está numa época pandêmica e sabe que é possível colocar placas de acrílico para tentar dificultar a disseminação, por que cargas d'água não fazer isso? Porque a ciência não comprovou. Realmente, não existe ainda isso. Mas é isso que eu estou falando. E é isso que vem causando grandes prejuízos para a empresa. Então, o engenheiro do trabalho deve alertar: olha, criatura, nós temos esses
equipamentos que cientificamente, e não tem como correr, protegem o trabalhador, e protegendo o trabalhador protege a empresa, porque não vai haver doença, não vai ter, então ótimo. Porém, em que pese não haja conhecimento científico, estou dizendo que a colocação deste tipo de material vai contribuir para que essa doença não se espalhe. Que é uma coisa simples, gente. Quantidade de limpeza. Às vezes, uma instituição está acostumada a fazer uma limpeza uma vez na semana, 2 vezes na semana. Uai, por que não aumentar a quantidade de dias? Por que não limpar todo dia? Isso é possível fazer. É claro que a gente não pode se esquecer e esse próprio princípio, ele alerta para que sejam medidas eficazes. Essa que eu dei exemplo de limpeza, em termos de pandemia, são eficazes. Mas ele diz assim, ó, economicamente viáveis. Pelo amor de Deus, eu já estou pagando a mulher lá, ou o homem, para fazer uma limpeza, por favor, né? Se eu consigo pagar, então é viável. Agora, mas o acrílico é caro? Não sei, aqui começa o problema. Aqui começa o problema, gente. Aqui começa o problema. Porque quem vai ter que comprovar isso é a empresa. Tá vendo que não é tão fácil assim? Não há nada que não seja ruim que não possa ficar pior. E o engenheiro do trabalho, os profissionais do mundo do direito que atuam na medicina do trabalho, por dever, devem dizer para os seus clientes e alertá-los desse risco. Porque, gente, eu não estou... Olha, vejam, eu não quero com essas minhas palavras, porque às vezes as pessoas podem entender que eu esteja dizendo assim, ó. Então quer dizer que toda pessoa que pegou Covid na empresa é culpa da empresa. Não é isso. Prestem bem atenção. Mas não é mesmo. O que eu quero dizer é que o desrespeito a essas regras, essas portarias, colocam a pessoa numa situação de maior exposição. E esta maior exposição, quando comparação com o outro, vai causar problema. Agora vejam, não é só esse princípio. Aquele princípio que é mais conhecido, que é o princípio poluidor-pagador, ele está muito conectado a esses, obviamente, mas ele ganha força jurídica por meio da lei que trata do meio ambiente. Desculpem. E tem um dispositivo lá que diz que todas aquelas pessoas que causam prejuízos por conta da sua atividade econômica e causam prejuízos ao meio ambiente, e dentro desse meio ambiente, ao meio ambiente do trabalho, devem ressarcir o Estado e o particular. Por que eu estou falando Estado e particular? Porque a Lei 8.213, de 1991, bem antiga também, ela trata de benefícios previdenciários, entre eles auxílio-doença. Acontece, meu povo, que lá também está escrito que a autarquia federal, que é o INSS, pode cobrar dos empresários os valores que estão gastando. Então, gente, cuidado. Não custa alertar aos seus clientes. Falar, filho, é mais interessante fazer isso aqui, porque se eventualmente ocorrer um acidente do trabalho, ou um profissional ficar doente por não respeitar aquilo que o engenheiro do trabalho está mostrando que é mais conveniente fazer, você pode, inclusive, ser acionado pelo INSS para pagar esse auxílio-doença que você está aqui, ó. Afora ser acionado pelaquela própria pessoa.
que foi lesionada pelos desmandos, desrespeito a essa gama de regras que fazem parte desse microsistema. E olhem, parece que isso não acontece, mas acontece. E muito. A quantidade de ações que caem na Justiça do Trabalho a respeito de acidente de trabalho, vocês não fazem ideia. E para completar, são vários princípios, eu elenquei 4, mas este princípio da atual estado da técnica, ou da melhoria continuada, gente, no meu sentir, decorre claramente da precaução, mas é um dos que menos é observado. O que diz esse princípio? Esse princípio, como o próprio nome sugere, quer dizer que ao empresário, ao empregador, compete se esforçar para continuar buscando a tecnologia mais adequada e atualizada para evitar a exposição do meio ambiente à degradação ambiental. Em outras palavras, evitar acidentes e doenças. Então, parem para pensar. Eu já tive casos, numa das cidades que eu passei, em que uma pessoa trabalhava numa algodoeira. A máquina que ele utilizava não tinha uma determinada proteção. E essa pessoa foi tirar um resto do algodão que ficou preso na máquina e parou a máquina. Justamente por onde não podia. E justamente por uma parte da máquina que já existia uma proteção. A mesma máquina. Então, olha que interessante. E olha como a função do engenheiro do trabalho é de suma importância nesse assunto. Você foi contratado para fazer o seu trabalho, seja qual ele for, seja para fazer esse PGR, seja para fazer, ajudar o médico de trabalho, seja o que for. Entrou numa empresa, começou a olhar as máquinas, pesquise para verificar se aquelas máquinas são atuais. Porque o perito que atua em nome do magistrado vai olhar isso. E isso tem que vir escrito. Tem que vir escrito. A pessoa tem que escrever: foi constatado que a máquina utilizada é de uma versão tal, do ano tal, sendo que em tais máquinas de comparação e pesquisa feitas, já existe máquina de tanto que já existem essas proteções. Por que isso? Para que depois a gente verifique se a empresa tinha ou não tinha condições. Lembram-se que eu lembra que eu disse antes que ela tinha ou não condições de manter aquela atualização. Gente, eu sei que não é fácil para aquele que atua como empresário arcar com tudo isso, mas eu estou falando de investimento. Tá? Lembra que a gente estava conversando? E se eu puder deixar na cabeça de quem nos assiste, sobretudo se aqueles que são engenheiros conseguirem mostrar que isso é investimento, vocês podem ter certeza que a gente já ganhou o dia. Porque é verdade, doutor. Que atua, só quero abrir um parêntese aqui rapidinho. Eu estou nesse momento em Vitória da Conquista, na Bahia, né? E ontem eu estava conversando com um empresário e ele me falou, quando eu disse que eu era profissional, né, de segurança do trabalho, ele me falou o seguinte: nossa, eu tive um desafio na minha fazenda. O motorista que usava o trator, né, o caminhão-trator, não estava utilizando o cinto, caiu, e o trator passou por cima dele e esbagaçou totalmente, né?
E aí ele falou assim, hoje eu sei que a segurança do trabalho não é caro, porque assim, o custo, né, que eu tive devido a esse acidente, se eu não tivesse bem estabelecido, eu literalmente tinha falido. Então, assim, não é como o senhor bem está dizendo. Então, assim, esses aspectos, não acontece, eu já sou bom nisso, dar uma de super-herói, na segurança do trabalho não é bem assim, porque quando o fato ocorre, não tem mais jeitinho a dar, né? Então, assim, aí vem a importância do bom profissional de desenhar um bom PGR, ver os riscos inerentes da função mesmo e esclarecer, porque o empresário, ele tem muita coisa para preocupar, né? Não precisa ele saber tudo da segurança do trabalho, por isso que existe a profissão, né? Então, a gente que tem por obrigação levar esses esclarecimentos, porque às vezes uma simples negligência, né, pode levar a uma situação que pode tirar um empresário totalmente do segmento dele, né? Então, é um investimento, é como o senhor bem está pontuando aí, e isso é importante. Ontem eu tive de frente, né, com essa situação, nesse relato, e é isso mesmo, né? Então, a gente não deve subestimar. E olhem, veja só, em termos, já que a gente está fazendo links com questão de Covid, alguém Sim. poderia me perguntar assim, então o senhor quer dizer que os empregadores deveriam fornecer máscara N95 ou PFF2? Sim, já está comprovado que essas são as melhores. Que essas... Tá vendo como que não é simples? A Sim. questão não... Gente, eu sei, ó, vejam só. Se vocês forem perguntar isso para alguns estudiosos, talvez alguns digam que a coisa não é bem assim. Mas vejam, meu povo, não é que a coisa não é bem assim. O que a gente que eu estou alertando, é algo fundado nesse princípio do estado da técnica e da melhoria continuada. Então, ninguém pode dizer hoje que essa máscara N95 e essa PFF2 não são melhores do que uma máscara de pano. Então, é isso. É isso que eu estou alertando. Estou alertando os empresários, estou alertando os profissionais. Os técnicos, são vocês técnicos que vão enxergar isso. Não sou eu. Não sou eu. Eu só pego a coisa quando já chega para mim despedaçada. Já. Então, o intuito não é esse. Até dias atrás, eu representava, eu era um dos gestores do programa Trabalho Seguro, na Justiça do Trabalho aqui no estado de Mato Grosso. Então, eu posso falar com conhecimento de causa, o intuito da Justiça do Trabalho. O intuito de quem atua nessa área, do direito do trabalho e do processo do trabalho, quando a gente fala em medicina e segurança do trabalho, é evitar que pessoas morram, evitar que pessoas percam seus membros, evitar que empresários gastem dinheiro com ressarcimento que podia ter investido antes. Esse é o objetivo. Ninguém está aqui para colocar ninguém no mármore do inferno, meu povo. Mas a gente quer que as pessoas ouçam. Porque segurança e medicina do trabalho não é brincadeira. E você mais. Eu dizia que tem que fiscalizar, tem que treinar. Treinar. A senhora acabou de falar. Não usou cinto. Tá. Alguém treinou essa criatura para andar nesse bendito desse... Isso aí vai chegar aqui. E se não tiver certificado, documento, tá, povo? Documento. E não é simplesmente escrever assim, ó, a gente que cansa e ele foi treinado a mexer no trator tal. Quero ver quais são os temas dos assuntos que foram tratados nesse treinamento. É assim que a gente constrói... E assinado pelo assim que trabalhador, né? Sim. Então, assim, é assim que a gente faz prova de algo bom que a gente está fazendo. Eu não estou dizendo que o empregado vai enfiar a faca. Não é isso. A gente não pode partir dessa premissa. Mas também a gente tem que chamar a atenção para que vocês atuem de maneira a cumprir o seu papel e as pessoas que lidam com a medicina e segurança do trabalho possam alertar
que não basta simplesmente fornecer os equipamentos, tem que treinar, tem que fiscalizar. E tem, voltando a esse último princípio, que atualizar os equipamentos. Não tem como ser diferente. E vou falar mais. Assim como o oficial de justiça são os olhos dos magistrados na rua, os engenheiros do trabalho são os olhos, e peço desculpa para quem achar que eu estou exagerando, mas eu vou ter que dizer assim, mas são os olhos de verdadeiros anjos da guarda quando estão fazendo o seu trabalho. Vejam que uma vez, eu vou ser bem rápido, porque agora eu assustei, eu olhei o tempo aqui e falei, meu Deus. Passou muito rápido mesmo, doutor. Eu tenho um caso assim, interessantíssimo em que um engenheiro do trabalho uma vez veio me procurar e falou, doutor, olha, a pessoa tinha falecido, eu pedi para que ele fosse lá no lugar constatar essa máquina onde ele restaram muitas dúvidas. E o engenheiro do trabalho foi lá. Quando ele chegou lá, ele constatou que a máquina tinha sido recentemente, eu vou usar um termo forte, tá? Mas adulterada. Por que que é adulterada? Porque a pessoa não teria morrido se houvesse uma proteção, um tipo de um parapeito, balaúze, uma sacada. Quando eu falo sacada, você não entende o que eu quero dizer. Então, se tivesse uma sacada, ele não teria morrido. E ele teria feito o trabalho normalmente. Mas precisava de investimento. Precisou a pessoa morrer para a empresa ir lá e colocar a tal da sacada. E o que vinha na empresa vinha dizendo? Ela vinha dizendo que sempre teve a sacada. E o engenheiro do trabalho chegou lá e constatou que a sacada, olha que interessante, não existia quando tinha acontecido o acidente. E como ele constatou isso? Ele constatou isso pela cor da pintura, olhando meu Deus, como chama aqui? A solda. Gente, é coisa que não tenho conhecimento químico, não tenho conhecimento, isso é coisa técnica. E que tem que vir escrito no laudo. Olha só como uma informação dessa faz a gente, ao fim e ao cabo, fazer justiça. Então, aí está o papel importante de vocês, aí está o papel importante daqueles que atuam na justiça do trabalho. Então, eu trouxe assim, um exemplo, um pequeno exemplo de como é importante esse trabalho e como a gente faz, como que a gente enxerga, né, essas coisas. A gente tem que ter o olho de lins mesmo, tá? Sim. Porque não pensem vocês que a pessoa... mais ou menos quando a gente vai... Não deveria ser assim, né? Mas quando a gente vai vender comprar alguma coisa usada, geralmente ninguém fica mostrando, olha, aqui tá para cair. Então, se ninguém vai falar esse tipo, que aqui tá para cair. Mas vocês têm que ver. Sim. Se tá para cair. Vocês têm que ver se tá usando máscara, se não tá usando, se tem gel, se não tem gel, se tem acrílico, se tem... E assim por diante. Tá? É verdade, doutor. Doutor, eu só quero te fazer uma pergunta, que eu creio que é a dúvida também de alguns profissionais que estão aqui e empresários. Como é que a gente procede, né? Estamos vivendo aí uma nova fase da SST, né? O antigo PPRA, atual PGR. O que a gente precisa, não deve deixar de contemplar no programa de gerenciamento de riscos e o que a gente não deve deixar de alertar o trabalhador nesse momento pandêmico. Em relação às máscaras, por exemplo, a gente deve sim especificar esse tipo de máscara e dizer ao empregador... O senhor já recebeu alguma causa em relação a isso, de usando uma máscara de pano? O que isso implica, né, em um possível passivo jurídico? Esclarece para a gente esse ponto aí, que eu creio que ficou meio que uma dúvida para a gente nesse momento. Vejam só, como o trabalho que vocês realizam é um trabalho técnico, vocês
vão ter que utilizar da técnica para demonstrar para os trabalhadores, para os empregadores, que a máscara, em primeiro lugar, pela questão da prevenção, o princípio da prevenção é indispensável, não tem como fugir disso. Então, tem que estar lá, a ciência já comprovou, nem se pula, vamos pular essa parte. Ok. A questão é se, por conta da força do princípio do estado da técnica da melhoria continuada, basta uma mera máscara de pano. Aí que é o problema. Sim. Tá? É aqui que é o problema. Então, vejam só. Vocês fazem um trabalho técnico de orientação e de assessoramento. Sim. Enquanto assessores, vocês têm que verificar o que é melhor para o cliente de vocês, para que ele não seja pego de surpresa lá na frente. Sim. Então, quer fazer um trabalho de elevada grandeza, deixe extremamente claro que, como é sabido, máscara é indispensável para que seja evitado a disseminação da Covid-19. Como também já é sabido pelos estudos científicos realizados que a máscara que de fato protege as vias respiratórias de contato com o vírus é a N95 e a PFF2. Motivo pelo qual é esta a que se deve recomendar. Agora, se fosse esse profissional, eu faria isso. Agora, eu já vi, gente, se vocês ir aqui, vejam só, já entra na área de vocês, que é uma questão mais técnica do que jurídica. A jurídica a gente verifica isso depois. Mas existem alguns, agora de ouvir falar e ter lido, que a máscara de pano com 3 camadas de pano teria a mesma força... eu já não posso dizer, porque eu não sou dessa área. Se vocês conseguirem comprovar uma máscara de pano com 3 camadas de pano vai ter essa mesma eficácia, ótimo. Só que com todo o respeito, gente, vai ter que ficar muito bem claro, comprovado, explicado. Isso, porque depois, sabe o que o cara vai... Eles vão xingar, se essa pessoa acabar sendo acionada e condenada, adivinha em quem que ele vai pôr a culpa? No engenheiro. Então, claro que primeiro eles vão xingar, né? Todo mundo, advogado, mas aí uma hora chega em você. Então, não o assessoramento. Agora, é claro, vocês podem até falar assim, olha, existem estudos que demonstram que essa máscara de 3 panos também funciona, todavia, continua se recomendando para evitar problemas que seja. Agora, não se discute, meu povo, que é a empresa que deve fornecer esse material, porque é a empresa. Então, isso tem que ficar muito bem claro. A empresa tem, não é, mas ele tem que trazer de casa. Não, meu povo. Pois é, a questão é a CA. Falou muito bem, viu, Laerte? Porque a CA, a N95 e a PFF2, ela tem CA. Então, é por isso que eu estou dizendo que se eu, como profissional, quero proteger e assessorar de maneira, digamos assim, efetiva, eu colocaria este risco escrito lá. Existem testes. No entanto, não existe como o profissional perito judicial confirmar que essa máscara tem essa efetividade. Olha o risco. Tá? Agora, tem que colocar na procura. Por que a senhora, ainda bem que o Ricardo lembrou aqui, ainda bem que ele falou que foi colocado, está ótimo. Tem que ser colocado no PGR, sim. Por que tem, gente? Porque o PGR, hoje, ele é utilizado como critério para o PCMSO. Então, essas coisas devem vir escritas no PGR. O PGR
ele tornou a vida das empresas um pouco mais facilitada, porque por meio do PGR hoje a gente tem condições de analisar questões de tempo, questões de ficavam muito soltas quando a gente via, tem que usar um equipamento de proteção. Tá, mas por quanto tempo esse equipamento de proteção? Então, é isso que hoje a gente consegue. Quando pega o PGE, que é muito uma especificidade e uma variação a depender daquilo que está sendo tratado, da área que está sendo tratada, ela permite, digamos assim, um conhecimento técnico muito mais aprofundado do que era antes, a ponto da gente usar esse trem para a questão de medicina do trabalho. Então, vejam, eu sei que vai ser forte que eu vou falar agora, mas o trabalho, do médico do trabalho, vai acabar ficando dependente do trabalho de vocês, criatura. Olha a importância. Por isso que esse negócio tem que ser bem feito, esse negócio é o PGR, tá? Sim, Por isso sim. que esse negócio tem que ser bem feito, porque se alguém me perguntasse qual é a grande alteração, como foi, em outras palavras, feito pela doutora Isabel, é isso. Jogaram vocês, eu não vou falar aqui no mármore do inferno, mas jogaram vocês na beira de um precipício. Exatamente. Porque se vocês não fizerem esse trabalho bem feito, vocês vão estar, olha só, gerando em decorrência um PCMSO que não vai valer para muita coisa, e ainda vão estar contribuindo para que o empregador, lá na frente, o empresário, sofra algum prejuízo. Sim. Então, pode parecer que esses princípios estão soltos, esses princípios não têm importância, mas eles são de extrema importância na área da medicina e segurança do trabalho. Tem, sim, relação. Espero ter, assim, mostrado a relação do trabalho de vocês, ainda que por poucas palavras, de uma maneira bem simplista, mas tem muita relação. Doutor, foi bem esclarecedor, né, o seu posicionamento, isso era o que faltava, né, porque assim, eu ainda não tinha feito uma live aqui no Café com Segurança esclarecendo esses pontos, inclusive é um desafio meu, porque assim, né, logo que iniciou a pandemia, a gente teve que fazer o protocolo, né, e tudo mais, e agora ver o PGR, como organizar isso, então assim, estava meio que perdido. Então esses esclarecimentos desses princípios para nós hoje, nessa manhã, foi esclarecedor. O empresário que estava aqui nos acompanhando, né, entendeu que quando a gente chegar lá para poder, né, organizar tecnicamente a casa, vai saber da verdadeira importância, porque aqui não é um achismo, né, é lei, né? Então lei a gente precisa cumprir, está lá no topo da hierarquia, nós não podemos, né, subestimar. Então, assim, trazer um profissional como o senhor, né, que atua, né, nessas causas especificamente, né, que recebe tudo isso aí para julgar, então, né, é muito bom, porque a gente teve ciência da importância de tudo isso, né? Nós estamos, como o senhor bem disse aí, né, recebemos tudo, né, toda essa responsabilidade. Hoje nós somos o elo que está entre o médico, né, entre o magistrado, o empresário. Então, a gente precisa ter um verdadeiro jogo de cintura, né, no sentido figurado da palavra, falando, para organizar isso, para levar isso de uma forma da melhor maneira possível, né, com base no conhecimento, com base no conhecimento específico, né, no que é para ser feito, para que seja bom para todos os lados. Não existe ser bom para o empresário, ser bom para o empregador. O que existe é a engrenagem rodar de uma forma harmoniosa. Doutor Adriano Romero, eu gostaria muito de permanecer aqui falando com o senhor a manhã toda. Tenho muitas dúvidas aqui. Eu já deixo o convite aqui para o senhor voltar em outra oportunidade, para a gente estar dando uma continuação sobre esse tema ou demais temas. Eu vejo que o senhor, né, gosta, né, apesar de não te conhecer pessoalmente, né, mas ter sido a indicação da doutora Suza Laines. Suza não, Daina. Suza é a mãe dela, porque eu conheci primeiro a mãe, depois a filha, e assim, é uma profissional que também tem contribuído demais, assim, com conhecimento, ela veste também a camisa da segurança do trabalho, né? Então, assim, para mim foi uma alegria ter recebido o senhor aqui, tivemos várias mensagens aqui de carinho, eu percebo que o senhor é bem conhecido pelo Brasil todo, né? Nós temos aqui participantes de vários locais, passaram por aqui a Cristina Clemes, e ela disse o seguinte: que live maravilhosa, vamos compartilhar.
Tivemos a Clarice Barreto também aqui nos elogiando. Eu quero agradecer. Eu vi que tem pessoas, tem advogados lá de São Paulo, doutor Ezequias, meu abraço. Eu vi, tinha juíza, doutora Elaine, que é juíza do trabalho em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Querida, abraço por estar aqui. Vi O engenheiro Rodrigo Azevedo vários também. advogados. Tem um engenheiro do trabalho, que inclusive é perito judicial comigo, o doutor Rodrigo, lá de Barra do Garça. Sim. Obrigado de estar aqui. Então, assim, fico muito feliz pela presença de vocês. O engenheiro Hércules Medeiros, sempre nos apoiando no Café com Segurança, o Laércio e tantos outros que passaram por aqui também, foi muita gente, né? O engenheiro Ricardo Marino, engenheiro não, né? Ricardo Marino, e ele colocou: quanto à prevenção para acidente, crie uma ferramenta com o nome... Não, eu creio, né? Uma ferramenta com o nome Alerta de Segurança, onde possui plano de ação e prazo para ser executado. Ele está dando uma sugestão, creio eu. É verdade. Sim, é uma boa sugestão. Sim, isso é uma boa para estar usando no PGR. Obrigado pela contribuição, Ricardo Marino. E tantas outras pessoas que passaram por aqui, a Rayane está dizendo, né? Excelente magistrado, doutor Adriano. E, doutor Adriano, já são 8h11 da manhã, a gente precisa encerrar a live, o senhor tem compromisso, eu também tenho muitos compromissos hoje aqui nessa cidade, do Festival do Inverno, estou em Vitória da Conquista, estou adorando, uma cidade, a terceira maior cidade da Bahia, né? Então, assim, a segurança do trabalho, ela nos permite isso, né? De estar conhecendo culturas, lugares maravilhosos. E o senhor também, né, tem compromisso 8 horas, sei que estamos em um fuso horário diferente, né? Então, mas mesmo assim, o senhor precisa se deslocar para o seu local de trabalho e tudo mais. E em respeito também à nossa audiência que nos acompanhou, que estão aqui, né, desde o início, a gente precisa finalizar. Vamos voltar em um outro momento. Agradeço cada um de vocês que esteve aqui conosco nessa manhã. Sem vocês, essa live não faria sentido. A semana que vem tem mais Café com Segurança, vamos estar falando de um outro tema, né, ligado à segurança do trabalho, vai ter outro profissional aqui, né? Então, assim, o bom do Café com Segurança é isso, doutor Adriano Romero, de estar aqui com esses grandes profissionais, né, essas grandes pessoas do Brasil todo, e ter um participante especial, tomar um café numa sexta-feira para dar aquela injeção de ânimo, descansar o fim de semana e voltar na segunda-feira com mais energia. Suas considerações finais, doutor Adriano Romero, por favor. Eu quero agradecer a todos pelo convite, pedir desculpas se não atendi aos anseios de vocês, procurei usar de uma linguagem, peço desculpas, não estava aqui para falar difícil, porque acho que o objetivo não é esse, também não gosto disso, sou ex-professor de um cursinho para concurso, e como professor, e hoje ainda atuando em pós-graduação, eu não gosto de ficar me valendo disso. Eu acho que o ensino é uma missão. Sim. E mesmo vocês sendo engenheiros, vocês não deixam de ser professores. Porque vocês vão, seja escrevendo, seja orientando, vocês vão estar ensinando. E isso é para a vida. Então, e o papel de vocês nesse sentido, é de salvar vidas. É de salvar a vida do empresário e, sobretudo, do trabalhador. Porque a única coisa que a gente mais preza aqui é a vida das pessoas para que elas possam tirar do trabalho toda a sua história. Ninguém consegue fazer história se não estiver vivo e se não estiver trabalhando. Eu nunca vou conseguir. Olha só como é importante o papel de vocês. Então, que fique esse meu registro de reconhecimento pelo papel de vocês e que esse meu último grito no deserto sirva de inspiração para que vocês tenham coragem e altivez para concretizar esses princípios, viu? Que a gente viu aí muito rapidamente. Perfeito, perfeito. Doutor Adriano, se o senhor quiser falar de algum projeto, né, de alguma coisa que o senhor está envolvido, também sinta-se à vontade. Como pesquisador aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, eu faço parte de 3 pesquisas, projetos de pesquisas, dentre elas, uma relacionada às alterações, aos impactos que a inteligência da máquina,
as inovações tecnológicas causam no meio ambiente de trabalho. Então, e como mestrando em função social do direito, a minha maior pesquisa, e talvez eu gosto muito dessa área, viu? Tem gente que fala, não acredito que você aguenta, mas o meu estudo é sobre as análises consequencialistas do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? É quando vocês virem, vocês vão lembrar de mim quando vocês virem algum ministro da STF falando assim, mas se a gente decidir assim, vai acontecer isso, isso, isso. É isso. Então, a minha análise é muito interessante isso. Por exemplo, se a gente analisar... Eles já fizeram essa análise, tá? Porque uma medida provisória que o presidente da República falava que não era para ser reconhecido o nexo causal em caso de pandemia. Se a gente pegar e vai assistir lá para vocês verem o que os ministros diziam. Então, esses são os meus projetos. No tribunal, sobre o ponto de vista acadêmico, vamos colocar assim. Sobre o ponto de vista magistrado, eu hoje faço parte, me tiraram do programa. Não é que me tiraram, mudou a administração e é bom que haja essa variação de pessoas. Hoje são outras magistradas, inclusive muito conhecidas, doutora Graziele e doutora Michele, que agora atuam na parte de programa de produção do trabalho. E eu estou na parte de segurança, mas segurança... Estou na segurança ainda, tá? Mas na segurança institucional, que também é segurança. É isso. Travou um pouquinho, Acabou. doutor Adriano Romero, eu não consigo te ouvir. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Não sei se foi só para mim, talvez tenha sido só a minha internet. Pode continuar, por favor. Então, e aí esse meu trabalho como, digamos assim, responsável e representante da magistratura nessa comissão de segurança visa contribuir para os diálogos que a gente realiza de modo a proteger servidores do tribunal, magistrados e todos advogados, toda a nossa clientela que frequenta os prédios da Justiça do Trabalho. Então, hoje a minha atuação em termos de segurança, ela está, digamos assim, mais voltada para essa área institucional e faz parte dessa comissão, o desembargador Dr. Tarcísio, e a despeito de, na parte da questão de medicina e segurança do trabalho, nós temos a desembargadora Beatriz como responsável, inclusive pelo Centro-Oeste, não é só pelo Mato Grosso, não, é pelo Centro-Oeste também. Muito bom. Um duplo uau para o senhor nessa manhã de sexta-feira. Eu não sei se o senhor conhece, né, esse ditado que é bem usado, a gente aprendeu isso lá no último Conest, né, no último congresso da nossa categoria, que quando alguém fala algo, né, muito enriquecedor, não é um uau, é um duplo uau. Então, um duplo uau que legal. Senhor nessa manhã de sexta-feira. E precisamos, infelizmente, encerrar o nosso encontro, o nosso café. Agradeço ao Laércio, está pedindo aqui para salvar a live. Vamos salvar sim, Laércio, só se o Instagram resolver nos bloquear aqui. Né? A Oliveira está dizendo que nos ouve bem. E o bom é esse carinho, né, das pessoas interagir conosco aqui. Doutor Adriano Romero, mais uma vez, muito obrigado pelo seu esclarecimento, pela sua transmissão do conhecimento. E esperamos o senhor mais vezes aqui. Um excelente dia de trabalho, um excelente fim de semana e gratidão por todo esse carinho com o projeto Café com Segurança. Obrigado a cada um de vocês que esteve aqui conosco nessa manhã e até sexta-feira com o nosso Café com Segurança. Tudo de bom, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.